rede social que permite, através da internet, um meio de comunicação, informação, de contato fenomenal. Não existia nos dias do profeta William Marion Branham, né? Só o telefone, os telegramas, né? Telégrafos. Mas aqui está hoje, né? Um meio poderosíssimo de comunicação, né? É tão poderoso a internet que Jair Messias Bolsonaro virou presidente da República Federativa do Brasil fazendo lives, né? Pela internet, né? Porque antigamente quem decidia quem seria o presidente era a Rede Globo, as telecomunicação, a televisão. Porém, YouTube, Quai, TikTok, Facebook fez a coisa mudar, né? A coisa mudou, podemos dizer assim, a roda girou, né? E enquanto posso utilizar, aqui estou para mais uma meditação, pregação, reflexão, né? Para mais uma reflexão, eu vou ler o livro do Apocalipse, né? Vou ler o livro do Apocalipse de Achalia, apóstolo, né, no hebraico. Você fala João, mas não existe a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. É o Yud. E aqui para nós, no português, inglês, espanhol, seria o Y, né? Um som de I, né? É a menorzinha, é a menor letra do alfabeto, das 22 letras do alfabeto hebraico, é o Yud, né? E o tetragrama, as 4 letras consoantes que tem o nome do Criador, né? Ela é a primeira, né? Yod, Re, Vav, Re, né? Seria YHWH. Essas 4 letras estão contidas no nome Ierro. O Romilson prega Iarro, né? Iau. O professor Eduardo, que diz pregar o Evangelho das Estrelas, do Zodíaco, prega Iarro. E eles que é de Israel, né? Viveu no Egito, nasceu em Jerusalém. O Juarez aqui no Brasil, esses homens eu não acredito neles não, de forma alguma. O Juarez prega Yahoo, até criou uns 2 R, Yahoo. É o pai do Juarez e Yahoshua é o filho do Juarez, né? E tem os que pregam Yahusha. E o que você prega? Eu prego Ierro. Porque o mesmo nome do pai tem que estar no filho. Não pode haver diferença, porque o filho disse em Euanã 16, eu manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me deste. Eu carrego o nome do meu Pai, eu trago o nome do meu Pai, eu manifestei o nome do meu Pai, eu vim no nome do meu Pai, vocês não quiseram me receber. Eu acho que é o Anã 5, 43. Outro virá no seu próprio nome, e a esses vocês, irudinhos judeus, vão receber. Então o pai e o filho tem que ter o mesmo nome. Qual a diferença aí? Nenhuma. E erro. O Iau é um dos títulos, Iá, Iavé é outro título, são 72 títulos. Mas eu gosto do título Ierro, porque o Ierro ele contém o tetragrama. Yod, Re, Vav, Re.
as 4 letras, né? Porém, o pai é Yehová e o filho é Yehoshua. E o que significa Yehoshua? Yahvé, Yehová salva. Tá aí o nome. E onde você descobriu isso? Ô pregador André Luiz Nunes, você foi a Israel? Não, mas a Bíblia de Jerusalém caiu na minha mão aqui, ó. Ganhei de regalo. Regalo no espanhol é presente, né? O Rodrigo aqui do Parque Amazonas, Aparecida de Goiânia, veio até a minha casa aqui em Goiânia, né? E me deu essa Bíblia de presente, né? A Bíblia de... Aqui fala Jerusalém, mas não tem o J. É Jerusalém, né? Vê que não é difícil de entender essas coisas, né? E é o versículo 17 do Apocalipse capítulo 3, e eu já expliquei o meu parecer, a minha ótica, a minha visão sobre Keilah, comunidade, e Kenessian, congregação. Porque esse nome igreja ele é latim. Arrependimento é latim, não é igreja, é Keilah, não é arrependimento, é techuvá. Não é fé, é emuná. É claro que eu vou ter que dizer essas coisas para você distinguir, mas a questão maior, principal, está na questão do nome, né? Os nomes não mudam, por isso que eu estou dizendo. Eu vou ler o Apocalipse de Achalia, apóstolo. E é Joanã, não é João. Mas o nome mais importante, que está acima de todo nome no céu, sobre a terra e debaixo da terra, é o nome de Yehoshua. E o Criador, Jeová, lhe deu um nome que está sobre todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra, para que o nome de Yehoshua, a Mashiach, se dobre todo o joelho. Ou até os joelhos dos TJ, Testemunho de Jeová, que na Bíblia de Charles Taze Russell, onde a Bíblia chama Mashiach, Yehoshua de Deus, ele colocou com D minúsculo, e em 2 Coríntios 4, versículo 4, Deus com D minúsculo é Satã, é Satanás, que cegou o entendimento dos incrédulos. É um erro. Até eles, os TJ, vão ajoelhar, a Bíblia diz que vai. As Escrituras diz que vai. Todo joelho se dobrará. Aí eu até comentei, às vezes eu acho o Romilson aí no Facebook, e eu gosto de chamar a atenção dele. Ele fez um vídeo aí, não se pode adorar o filho, só se deve adorar o pai. Aí eu vi que era ele, que no Facebook você pode copiar o nome e mandar o comentário, né? Eu dei a ele o capítulo 1 de Hebreus e disse: você não conhece Bíblia. Você não conhece Bíblia, porque aqui em Hebreus 1, se quiser eu vou ler para vocês aqui, Hebreus 1, está escrito que todos os anjos devem adorar o Filho. Isso aí derruba aqueles que não acreditam que Mashiach Yehoshua e Yehoshua Mashiach é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Derruba, mas derruba mesmo. Hebreus 1, meu texto é Apocalipse 3,17, mas eu vou ler aqui, Hebreus 1, 5. De fato, a qual dos anjos disse Jeová: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso é na eternidade, porque o filho já existia antes da fundação do mundo. Leia Colossenses 1. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tronos, domínios, principados, coisas visíveis e invisíveis. Aí surge até uma pergunta. O tempo. Porque aqui na Terra nós temos o tempo, a matéria, o espaço, as dimensões, né? Mashiach e Yehoshua é antes do tempo, atemporal? É claro que sim, gente. O tempo, 24 horas, 30 dias no mês, os dias, 7 dias na semana, isso aí ele criou, então ele é atemporal, ele é antes do tempo. Por que Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial 9,
Versículo 5 chama ele de Pai da eternidade. Um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe é filho, mas ao mesmo momento ele é pai. Porque ele diz, não vos deixarei órfão. Mas o que é isso que você está pregando? Eu estou pregando um único Deus. Mas existe o Pai? Existe. Existe o Filho? Existe. E Joanã 10:30, eu e o Pai somos, plural. Somos é plural. Mas somos quantos? Somos um. Mas não é um igual esse dedo aqui, não. Me lembrando, explicou isso. Existe o Pai e existe o Filho. É uma unidade que forma um único Deus, né? Se você quiser separar, você cria um monstro chamado Trindade, latim, doutrina da Igreja de Roma, da Igreja Católica, marca da besta. Isso é que o William Branham pregava de 1933 a 1965. A marca da besta é a Trindade. Eu aqui hoje, depois de William Branham, estou pregando que o nome de Jesus Cristo é que é a marca da besta. A Trindade é o caixão e o nome de Jesus Cristo é a tampa do caixão. É tudo latim, gente. Você não pode separar o Pai do Filho. Embora ele falou somos, plural, concordo. Desçamos, façamos. Quem há de ir por nós? Gênesis 2, Gênesis, Bereshit 6, Ishael capítulo 6, Isaías, não? Que você chama disso aí, mas Ishael concorda. E tudo é plural ali. Mas você não pode separar o Pai do Filho. Se você separar, você cria uma trindade. E Apocalipse 1:18, o Filho disse, Mashiach Yoshua diz, eu sou o primeiro e o último. Não tem como você colocar Mashiach Yoshua como segunda pessoa de uma suposta doutrina da trindade. Você quebra a Bíblia, você quer quebrar o Apocalipse 1:18? Você quer quebrar o Apocalipse 1:18? Eu sou o primeiro e o último. O Alfa e o Ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, você quer quebrar? Se você quer quebrar, é um problema seu, não é meu. Eu não vou quebrar nenhuma escritura da Bíblia, eu não vou anular, não vou pisar, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Não me preocupando com nada, porque eu não estou pregando por dízimo, dinheiro. As pessoas pedem meu Pix eu dou aqui na barbearia, quando eu faço a barba e corto cabelo. R$25 eu corto cabelo. Aí eu dou meu Pix, né? Agora, dar meu Pix por causa de pregação, a pregação tem que ser gratuita, gente. De graça recebei, de graça dai. Mashiach disse, estava dizendo, eu não cobrei nada. Eu também não quero que vocês cobrem nada. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Mas é gratuito. É gratuito. Não é para prender as pessoas em dízimos. Contribuições financeiras. Eu acredito em oferta. Não é lá, comunidade, numa congregação, mas é de acordo com o que Paulo diz. Deus fará você dar o que você tem. O que você não tem, Deus não vai pedir para você, igual tem gente que faz os fiéis e fazer empréstimo para dar para construir o templo, ou para o pastor comprar o carrão dele. Está errado. Paulo diz que Deus só pede o que você tem para dar. E o que você tem para dar é o que você colocar. Não é eu que vou... Não é um pregador que pode dizer quem tem fé para dar R$1.000, R$10.000, R$100. Quando chega nas moedinhas, nem fala. Isso é um pecado. Fazer isso, esse leilão... Paulo diz, cada um dê ação. Alguém está colocando efeito no Facebook, não faça isso, né? Isso aqui não é brincadeira, não. Eu estou pregando sério, gente. Eu estou pregando sério, né? Para começar, eu proíbo pagar dízimo. Não prego por dinheiro. Estou pregando desde 2022, sem pedir dinheiro para nada. Cortando cabelo aqui, fazendo barba e eu mesmo pagando minha internet para que esta pregação chegue a você gratuitamente, né? Qualquer pregador que pede dinheiro é falso.
Simplesmente é falso, né? Você vê aqui, eu estou lendo Hebreus 1. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas isso foi na eternidade, porque o filho existe antes da fundação do mundo. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adore-no todos os anjos de Deus. A Bíblia está dizendo que houve uma ordem na eternidade. Nós estávamos lá, né? Jó 38:7 diz que quando Deus criava a terra, as estrelas, os anjos cantavam alegremente, e todos os filhos do Criador regozijavam, rejubilavam. Então nós estávamos lá. E a ordem foi dada aqui, adore-no todos os anjos de Deus. Ora, os anjos receberam a ordem de adorar o Filho. E hoje? Hoje temos a ordem de adorar a Deus, adorar o Pai. Mas onde o Pai vive, mora, habita? Nele habita, agora, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Colossenses 1,16 em diante. Então, se temos que adorar a Deus, como que você vai encontrar Deus, o Pai, Melquisedeque, né? Que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, nunca teve princípio, nunca terá fim de dias? Aonde você vai encontrar o Pai a não ser dentro do Filho? Filipe disse, mostra-me o Pai, é o que me basta. Filipe, e eu, Ana 14, estou tanto tempo com você, que negócio é esse de mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo, Filipe, não é eu que digo, é o Pai que está falando aqui agora através dos meus lábios, da minha boca. Terás que passar pelo Filho, né? E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o nome Yehoshua. Satanás, em Matitiel, Mateus 4, disse ao Mashiach Yehoshua, ajoelha-te, ajoelhar é adoração, viu, gente? Ajoelha-te perante mim, me adore que eu lhe darei os reinos do mundo. Você nunca leu o Apocalipse 22? Que quando está terminando o Apocalipse, o apóstolo Yehoanã, se chama de João, ajoelha perante o anjo, caiu de joelho, e o anjo diz, não faças tal coisa, levanta-te, adore a Deus, não me adore. Ele estava cometendo um erro, né? Gravíssimo. Ele achou que o malá lá, no hebraico, o ângelos no grego, que o malá lá era o filho, Yehoshua. Eu não sou ele, não. Eu sou um irmão. Também vou participar das tribulações, do mesmo sofrimento. Adore o Criador, adore a Deus. O testemunho de Yehoshua Mashiach, Espírito de profecia. Levanta-te, Yehoanã, que você chama de apóstolo João. Não me adore. Agora os anjos o adoram, né? E nós temos que adorar a Deus. Porém, ajoelhar é adorar. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, ajoelhará perante o nome Yehoshua. Filipenses capítulo 2, está escrito isso. E ajoelhar não é adorar? Fica aí para você esse comentário. Agora eu venho para Apocalipse 3,17. Me veio essa palavra na minha mente. Às vezes eu não sei nem o que eu vou pregar. Mas de repente me veio uma palavra na mente, né? Pronto, eu já sei o que eu vou pregar. E ontem me veio essa palavra aqui. Ela é Apocalipse. Ela está em Apocalipse 3,17. Pronto, eu vou pregar sobre isso. Não tenho muitas anotações aqui, não. Mas acredito que pregar é um dom, né? Apocalipse 3, versículo 17, está aqui, ó. O 14 diz, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Mas eu te disse, eu falei que antes de haver o tempo, ele já existia, o Filho. Ele é atemporal, ele é da eternidade, né? O princípio da criação de Deus, conheça a tua conduta, não és frio nem quente. Isso representa todas as igrejas. O Brasil tem 100 mil igrejas. 100 mil igrejas hoje. Acho que mais de 50 mil está registrado na Receita Federal. Tudo heresia, tudo falso.
É, Oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, batista é morna, luterano é morna, católica é morna, presbiteriana é morna, metodista é morna, anglicana é morna, episcopal é morna, Assembleia de Deus é morna, Igreja do Véu é morna, quadrangular é morna, Deus e Amor é morna, Casa da Bênção é morna, Brasil para Cristo é morna. Não é eu que digo, não, é a Bíblia. Universal, mundial, internacional é morna. Videira, luz para os povos, renascer, sara nossa terra. Eu não dou conta de citar, gente. São 100 mil igrejas. Se é igreja, é morna. Assim porque és morno, nem és frio. Frio é incrédulo. E nem quente. Quente é crente. Vocês não são nem incrédulo e nem crente. É meio crente, meio incrédulo. Meio incrédulo, meio crente. É uma mistura, que a água morna é mistura de água fria com água quente. Estou para te vomitar da minha boca. Olha que situação. Pois dizem, sou rico, enriqueci-me. Essa palavra aqui, de nada preciso. De nada tenho falta. De nada tenho necessidade. É exatamente essa palavra aqui, do Apocalipse 3,17, que é o tema da minha pregação. Pergunte à Igreja Católica o que ela precisa. Dona do ouro, dona da prata, o maior latifundiário do Brasil, tem terras férteis do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. No período feudal tinha 1/3 das terras da Europa, Ou seja, os reis tinham que ajoelhar aos pés dos papas, Eram os papas que decretavam tudo, quem ia ser rei, quem não ia ser rei. Os papas que humilhavam os reis, Deixavam eles esperando no inverno, no frio lá fora. Atendia quando quisesse. Ou eu não sei se foi o Urbano, mas o Napoleão Bonaparte da França, lá, o imperador, que quase conquistou o mundo todo, prendeu o Papa. Tem a história aí, Chegou a prender o Papa. Napoleão Bonaparte, que entrou na Rússia com mais de 600 mil homens, saiu da Rússia com 18 mil homens, morreu tudo na Rússia, Donald Trump disse que ninguém ganha da Rússia. Eles derrotaram Napoleão Bonaparte. Eles derrotaram Adolf Hitler na Alemanha, em Berlim, na Segunda Guerra Mundial. Foi o Exército Vermelho de Joseph Stalin. Embora Joseph Stalin, o líder russo, matou 20 milhões de pessoas, gente. Mas derrotou o Hitler, Essa Rússia, William Brandt diz, ela é o rei do norte, de Daniel 11. Nem a América do Norte vai derrotar a Rússia. Vladimir Putin disse, depois que Donald Trump disse que a China e a Rússia estão fazendo testes nucleares secretos. Ele disse, depois de 33 anos, Donald Trump, vou voltar a fazer testes de bomba nuclear. O Vladimir Putin disse, quando Donald Trump começar... ele vai começar os testes, Se ele começar, nós vamos dar continuação. Ele está dizendo, se ele vier com bomba atômica, nós vamos terminar. Porque os russos têm mais bomba atômica, o rei do norte. Mais do que a América do Norte, embora Donald Trump quer colocar medo em Vladimir Putin e Xi Jinping. Rússia e China dizendo, os Estados Unidos têm poder de destruir 150 vezes o planeta Terra. Você acha que isso aí vai intimidar um homem que era agente da KGB? Vai conhecer a história de Vladimir Putin, para ver se ele vai recuar. Ele nunca foi empresário do ramo hoteleiro, como Donald Trump, de Nova York. Inclusive agora Nova York Mandami, Zohar Mandami, um muçulmano, governa a cidade de Donald Trump. Donald Trump nasceu em Nova York, O que é isso? Que fenômeno é esse? Um islâmico, um muçulmano prefeito da maior cidade do mundo, Nova York, Diz que vai derrotar Trump na cidade onde Trump nasceu, O que efeito é esse? Eu tenho pregado aqui, gente, que só falta um cavalo. Dos 4 cavalos, a cor da bandeira da Palestina é branco, vermelho, preto. Olha os 3 cavalos.
A quarta cor da bandeira da Palestina é verde. O quarto cavalo não é amarelo. Amarillo no espanhol, amarelo no português. É verdoso no espanhol. É esverdeado aqui na Bíblia de Jerusalém. Isso é a cor predileta de Maomé, a cor da capa do Corão. Quando Donald Trump assinou agora no Egito, o acordo, Trump chama de Acordo Eterno de Paz. Turquia do Erdogan assinou, Emirados Árabes do Sheik lá assinou, o Catar lá, o Emir do Kuwait assinou, o Al-Assis, o general que governa o Egito, esse ditador assinou também. Todo mundo assinou, a Liga Árabe saiu assinando lá. Veja a capa do livro que Trump levanta, é verde, verdoso. Aquilo ali é um aviso que a besta vem do Oriente Médio, será um assírio. Naum 1:11, 1:1 e Naum 3:19, Miqueias 5:5. Vem do norte de Israel. Não vai ser um papa não, gente. Porque Apocalipse 17 diz que a besta e os 10 chifres queimarão a grande prostituta, a cidade de 7 colinas, com fogo. Então a besta vem fora de Roma. Ela é o quarto cavaleiro chamado Morte, que monta no cavalo verdoso, esverdeado, a cor do Islã, vem do Islã. E tem que vir do Islã mesmo, porque o Islã hoje é a maior religião do mundo. 2 bilhões de seguidores. Catolicismo só tem 1.400.000.000. 1 bilhão, né? 400. O Islã tem 2 bilhões. Tudo isso aí são avisos, sinais. Olha, um muçulmano em Nova York sendo prefeito derrubou Donald Trump. Frustrou Donald Trump. Talvez o que ele começou, eu ainda não vejo esse acordo de paz como o acordo de Daniel 7, porque Trump quer que dure 5 anos. Mas pode ser modificado para 7. Trump chama de acordo de paz do Oriente Médio, eterno, né? Pode surgir a besta aí, um líder no Oriente Médio, né? Ele pode ter começado a coisa pode modificar para Daniel 9:27. Não há dúvida que pode ocorrer isso, né? Esse câmbio, essa mudança. Fique atento, não nos resta muito tempo. Não nos resta muito tempo, resta pouco tempo, porque se você ler, eu não vou ler todo uma era que estamos vivendo hoje, a era da Laodiceia, porque aqui Machis está do lado de fora das igrejas. Ele diz no versículo 18, eis que estou à porta e bato. Então ele saiu das igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu já não entro em catedral, templo, 4 paredes, nave, e eu cearei com ele em sua casa, e ele ceará comigo. Então ele está do lado de fora. Porque é o fim do fim da última era, do tempo dos gentios. O evangelho está voltando para Jerusalém com Elias e Moisés. Apocalipse 7, Apocalipse 11, Apocalipse 14, né? 144.000, as 2 testemunhas, os 42 meses, cada mês 30 dias, 1.260 dias, 3 anos e meio. Está voltando, gente. Nosso tempo está terminando, vai acabar, né? Enquanto não acaba, o último aviso, a última advertência, a última pregação para as nações, sai do Brasil, porque o Brasil tem o Cruzeiro do Sul, a cruz. É o símbolo do Brasil, não é carnaval, não é futebol, não é Neymar, Ronaldinho Gaúcho, não é Pelé. Está no hino da independência, no hino nacional do Brasil, aí, sobre esse solo dessa pátria, a imagem do Cruzeiro resplandece, o Cruzeiro é a cruz. Billy Graham, em 1974, no Maracanã, disse que o Brasil é abençoado, e é mesmo. Porque tem uma cruz, o Cruzeiro do Sul. Esse é o símbolo do Brasil. Qual é o símbolo do Brasil? É o Zé Carioca, é a arara, é o papagaio? Não, é a cruz. Então daqui deve sair o evangelho de novo, a repetição do evangelho de Paulo, das 14 cartas, que é o evangelho da cruz.
E qual a situação das igrejas? Pois dizem, a igreja diz, católica, protestante, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, 100 mil igrejas no Brasil diz, somos ricos, sou rico, enriqueci-me, às custas de quê? De dízimos, ofertas, contribuições financeiras, da última modalidade que as igrejas criou, que é sacrifício em dinheiro. Que lá em Israel era sacrificar cordeiro, rolinha, pombinha, touros, bodes, né? Mas aqui no Brasil, e é daqui que sai o neopentecostalismo, desde 77, né? A fundação da Igreja Universal, mãe do neopentecostalismo, dela vem a dissidência, Valdemiro sai da Universal, funda a Mundial, Agenor Duque sai da Mundial, funda a Plenitude do Trono, Eier Soares sai da Universal, ele é co-cunhado do Edir Macedo e funda a Internacional, e aí vai saindo. De 77 para 2025 são 100 mil igrejas neopentecostais. Aonde surgiu o neopentecostalismo, gente? Brasil. Essa onda do neopentecostalismo. Teologia da prosperidade. Você pega vídeos do Silas Malafaia, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele está dizendo que teologia da prosperidade é do diabo. Ele está dizendo que Deus abençoava os pobres. Hoje o Malafaia prega igual o Edir Macedo, o Valdemiro, o Eier Soares, o Agenor Duque. E ainda vem, são 100 mil igrejas, vem Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos, Renascer, esses bispos, apóstolos, ou seja, tudo na mesma linha do neopentecostalismo, que é sacrificar, não animais, não derramar sangue, mas botar dinheiro no envelope, né? O sacrifício de dinheiro. Né? Você dá 10 mil, eles dizem, Deus vai te dar 30 mil. Né? É o tanto que você der, vai multiplicar e triplicar. Isso é falso. Isso é falso. Mas por que as pessoas prosperam lá? Olha, você não sabe que o diabo, eu não estava dizendo agorinha, Satanás ofereceu os reinos do mundo. Aí eu, Mashiach, ajoelha-te, me adora, te darei os reinos do mundo. Vai-te, Satanás, está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus, que mora dentro do Mashiach, é o próprio Mashiach, e só a ele prestarás culto. E Mashiach não te pede dinheiro. Ele fala o contrário das igrejas neopentecostais que nasceu no Brasil, esse movimento. Mashiach diz, não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão entra e rouba. Raposas têm cavernas, covis, pássaros têm ninho, eu não tenho um lugar para descansar, reclinar minha cabeça. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que fizeram? O que fizeram com a Bíblia, o movimento pentecostal? Esse movimento não é pentecostal. O movimento pentecostal nasceu na Rua Azusa, em 1906, com William Seymour, caolho, um homem negro. Aí veio o movimento deuteropentecostal, Brasil. Movimento da Deus e Amor da década de 50, né? Brasil para Cristo, Casa da Bênção. E do Brasil também nasce o movimento neopentecostal com a Igreja Universal em 77, gente. Aí terminou. E agora vem a última coisa, agora é uma coisa boa, de Deus. A obra da cruz, do Cruzeiro do Sul, né? A cruz no Brasil. O Cacu, lá da África, eu disse que eu tive um sonho. Em 2021 ainda estava no Cacu, eu não vi ele aqui no Brasil, não sei o que é Cacu. Cacu é a mamba africana, a serpente, né, que o William Branham viu na mensagem Paradoxo, né? O que ele vai querer fazer debaixo da cruz? Ele não prega o evangelho da cruz, né? Cacu quer fazer os fiéis ganhar evangelho, ganhar branamisa para fazer escravo virar escravo, pagador de dízimo. Né? Aqui já tem a mensagem da cruz, né? Que é o que eu estou a pregar. Veja, esse movimento neopentecostal, ele é daqui do Brasil. Né? Em 1910, Daniel Bergo Navim começou o movimento pentecostal em Belém do Pará. Né?
77, depois do deuteropentecostalismo, 1950, com Davi Miranda, e a Igreja de Deus e Amor hoje tem 1 milhão de membros, né? 21 mil tempos, parece, mas já virou, depois da morte do missionário Davi Miranda, virou a Igreja da Parede Preta, né? Com Davi Miranda Neto, Débora Miranda, né? E o Davi Miranda pregava: o dia que o divórcio entrar na Igreja de Deus e Amor, a política, acabou a Igreja de Deus e Amor. O dia que a televisão entrar, ora, já não entrou? Já não entrou? Mas era um movimento deuteropentecostal. Nem o que Daniel Berg, gente, entenda, nem o que Daniel Berg, Gunnar Wingre, os finlandeses, suecos, que vieram dos Estados Unidos, trazendo o movimento pentecostal da Rua Azusa de 1906, nem o movimento da Rua Azusa não tem nada a ver com o dia de Pentecostes. O que eu estou trazendo para o Brasil não é o movimento da Rua Azusa, de William Seymour. Cacu está chamando William Seymour de sétimo anjo, pai da era de Laodiceia. Cacu agora está consagrando mulher para fazer obra de homem, né? Porque diz que William Seymour fazia. O William Branham foi expulso da Igreja Batista, do Dr. Roy David, que expulsou ele porque ele recusou ordenar mulheres pastoras, né? Paulo é contra a mulher pregar e ensinar. Leia Timóteo 2, 1 Coríntios 14. Se quiser ler também Kefa, que se chama de Pedro 3:1. Pedro diz assim, que a mulher não pode pregar nem para o marido incrédulo. Que o marido incrédulo seja ganho sem pregação, sem palavra alguma. Aí o Cacu voltou ao William Seymour, né? Eu estou voltando a Paulo. Acha ali a Paulo, pregador, apóstolo, doutor para os gentios. E ele pregava o mesmo evangelho, assim, não igual o dos 12 apóstolos, porque Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Ainda tinha que circuncidar. Com Paulo não havia circuncisão, guarda do sábado, guardar, fazer 7 festas, lua nova. Com Paulo não tinha isso, não. Paulo, já preguei aqui, preguei 590, mas desde quando eu preguei os 590 mandamentos das 14 cartas de Paulo, eu venho pregando, eu para mim já passei de 700 pontos o mandamento do evangelho das 14 cartas de Paulo. Paulo pregava o evangelho para os gentios, os incircuncisos, né? É esse evangelho que eu estou a voltar. Porque o evangelho dos 12 apóstolos, quem vai voltar a ele é Eliahu e Moshe. Elias e Moisés, as duas testemunhas que vai pregar para a salvação e selamento dos 144 mil israelenses, 12 mil de cada tribo, na grande tribulação. Haverá 2 profetas em Jerusalém, Israel, né? Aí eles vão repetir o mesmo que Kefas, Jacob, Eroanã, Filipe, os 12 apóstolos pregaram, Bartolomeu, Judá, Tadeu, né? Matias. É lá que vai se cumprir Malahim 3:23, que minha Bíblia não tem um capítulo 4. O capítulo 4 de Malahim, Malaquias, está no capítulo 3. Quando diz lá, converterá o coração dos pais aos filhos. Aí foi Lucas 1:17 e Eroanã Batista, que se chama João Batista. Mesmo o Malá, Gabriel disse a Zacarias dentro do templo. Zacarias era levita, sacerdote. A criança que vai nascer põe o nome de Eroanã. Erradamente, a Bíblia no latim vulgata chama de João. Não tem João, não tem J, é Eroanã. E ele irá na virtude e no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, os 12 apóstolos, porque André, irmão de Kefa, né, faziam parte dos 12 apóstolos, os pais, né? Porém, diz na parte B de Malahim, Malaquias 3:23, que Elias vem e Eliahu vem, converterá agora o coração dos filhos aos pais. Eu sei, William Branham pregou que era ele, mas eu discordo de William Branham. O irmão Branham errou, né? E eu também não vou declarar que eu sou Elias. Eu não sou Elias. Esse Elias de Malaquias, aí 3:23, ainda virá junto com Moisés, Moshe, pregar para os 144 mil. É lá que os filhos voltarão
a doutrina dos 12 apóstolos, que pregavam o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo não. Paulo era apóstolo? Era. Pregava para as nações. Então, minha pregação é que devemos voltar às 14 cartas de Paulo. E isso sai do Brasil, vem do Brasil, né? Brasil, que está indo para mais de 40 milhões de evangélicos, né? Que tem mais igrejas numa rua do que bar, do que motel, do que boteco. Você diz, isso é bom? Eu não sei se isso é bom, não. De acordo com o Apocalipse aqui, não é bom, não. Porque ele diz que a igreja, e essas igrejas todas nas ruas, representam a Laodiceia. A Laodiceia é direito dos povos. Ele diz assim, vocês são mornos. Você é cristão? Está numa igreja? Está numa igreja, você é morno. Você é morno. E o que a igreja diz a Deus? Que ela contesta, responde ao Criador. Nós somos ricos. Enriquecemos e não temos necessidade de nada. E não sabes. Vocês não sabem. É uma amnésia espiritual. Que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Só para mostrar que as igrejas estão cegas. Elas são infelizes, miseráveis, pobres, cega e nu. Cega e nu é uma amnésia, porque um cavalo, uma cadela, um cachorro, um porco, uma porca, esses animais não sabem que estão nus, mas estão nus, né? Agora o homem, dentro das igrejas, uma mulher dentro da igreja, a Bíblia diz que está cego e nu e não sabe. Pior que um cavalo, uma égua, né? Que o cavalo enxerga, né? O cachorro enxerga, o porco enxerga, a girafa enxerga, mas estão nus. Eles não pecam, porque não tem alma. A alma que pecar, Ezequiel 18:20, essa alma morrerá. Então eles não têm o que um ser humano tem. Mas o ser humano tem alma, mas a Bíblia diz aqui que a igreja segue nua. Aí é amnésia, né? Quer ver um exemplo? As igrejas não sabem que o nome de Jesus é latim, romano. Que a letra J foi criada por Jean Giortissini, italiano, linguístico, gramático, a qual o Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515. Em 1515, Lutero já tinha abandonado o curso de Direito de Advocacia e estava confinado num convento, ou já era padre, né? Num convento agustiniano. Mas em 1524, Jean Giortissini muda a fonética da letra I para o J. É latim. O português, o espanhol, eu acho que até o inglês, vem diretamente do latim da Vulgata, né? Nosso português não tem nada a ver com o alfabeto hebraico. Veja o tanto que estamos distante da vida eterna, da salvação, porque o quarto evangelho se chama de João, mas é Yehoanã 4:22 diz, a salvação vem dos judeus. Não é nem judeu, é Iudim. Não é, eu não estou inventando, não, está na Bíblia, gente. Leia, Israel. Você chama de Zacarias 8:23, diz que 10 gentios agarrarão no vestido. Eu estou com um vestido aqui, minha túnica, né? Agarrarão no vestido de um judeu, Iudim, e vão dizer, 10 gentios que falam 10 idiomas diferentes das nações, vão dizer, não vamos te largar não, porque sabemos que você conhece a Deus. Oh, você é judeu, André Luiz Nunes? Eu não sei. Eu sei que o Brasil tem 50 milhões de judeus, veio 70 mil de 1892 a 1872 a 1972, 70 mil vieram para cá, né? 50 mil vieram da Europa, né? Hoje somos 210 milhões. Hoje temos 50 milhões de judeus no Brasil, eu não sei. Eu não conheci meu avô, né? Nunca o vi por parte de pai. Também não estou preocupado. E se eu descobrisse que eu sou um Iudim, um judeu, eu não iria abandonar o evangelho de Paulo, não, para voltar para a Torá, para a lei de Moisés, porque Paulo dizia em Mashiach, não há nem grego, nem bárbaro, nem judeu, nem gentil, todos somos um.
A circuncisão agora não é no prepúcio, no genital do homem, mas é no coração. O verdadeiro judeu e rudim, Paulo diz, não é na carne, é na alma, no coração. Somos o novo Israel. É claro que a Kehilá, a comunidade, a Kenessiá, a congregação, não vai substituir os 144 mil, não vai substituir a nação de Israel, embora Paulo diz em Romanos 9, 27, que ainda que a nação de Israel seja como a areia da praia, só o resto, o remanescente será salvo. Ou seja, 144 mil de acordo com Apocalipse 7, 11 e 14. E eu disse aqui, que eles lá que vivem em Israel, eles estão seguindo a Torá do jeitinho que a Bíblia diz. Ele vai encarar, Levítico 19, 27, diz que um judeu não pode cortar o cabelo aqui dos lados, ó. Por isso que desce aquela trança, já viu? E também não pode aparar a barba. Esse é a aparência do verdadeiro Yehudim. Netanyahu, primeiro-ministro, não se parece. Israel Katz, ministro da Defesa, não se parece. Smotrich, ministro das Finanças, não se parece. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança, não se parece. Eles, os políticos de Israel, eu não vejo um ali que parece com o verdadeiro judeu Yehudim, que quando chegar os dois profetas, eles virão esses dois profetas. Embora hoje em Israel, eu vi agora, você viu também, que eles não servem o exército, os ultra-ortodoxos, né? No meio deles deve haver aí 144 mil, porque são 1 milhão e 300 milhões de ultra-ortodoxos aí. Mas os que mais chegam perto da verdade é os haredins. Esses nem celular, smartphone usa esses tem gente que chama de perebinha, xing-ling, né? Esses analógicos. Não tem televisão na casa deles. Lá no bairro Mechiarim, que é o bairro onde vivem esses haredins, né? Eu sei, alguns fumam, bebe, de ficar embriagado. Eu não concordo com isso, mas eu quero dizer que de 1 milhão e 300 mil ultra-ortodoxo, pelo menos 144 mil aí vai sair. A qual o Apocalipse 14 diz que eram virgens, nem sexo fizeram com mulheres. Vai ver a vida de um haredim, eu já vi, já examinei direitinho. Vai ver a pureza que vive um verdadeiro Yehudim, haredim. O tanto que eles tentam parecer com a Torá, com os 613 mandamentos de Moisés, embora não dá para cumprir os 613, porque eles não têm o templo, o terceiro templo, o Beit HaMikdash. Mas tem gente lá, gente. Eu garanto isso para vocês. De 10 milhões de judeus, que se dizem judeus, em Israel hoje, de 1 milhão e 300 mil ultra-ortodoxos, em Israel hoje, deva ter 144 mil que se aproximam da Torá. Quando os dois profetas vierem, eles vão sair, né? E eles vão sair, mas isso só vai acontecer quando começar a construir o terceiro templo, né? Quando a besta se sentar no templo de Deus. Paulo falou isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. A besta vai se sentar no Beit HaMikdash, no templo de Deus, no terceiro templo, e vai obrigar a adorar a besta, e quem não adorar vai morrer, né? É nessa hora que os dois profetas vão aparecer, né? Mas hoje os gentios, as igrejas que dizem não precisamos de nada, não temos necessidade de nada, somos ricos, enriquecemos com dízimo. E dízimo é para a tribo de Levi. Hebreus 7, 5, Paulo diz, só os levitas estabelece, institui o dízimo e podem receber dízimo, mas a igreja romana no concílio de Macon, no ano 583, trouxe os dízimos e todas as igrejas pentecostais, protestantes, evangélicos adotou. Uma coisa que pertence à tribo de Levi, gente. E deu certo para as igrejas, porque os pastores ficaram ricaços, né? Bilionários, milionários. Ao ponto da revista Forbes, né, dos Estados Unidos, quando coloca os homens mais ricos do mundo, tá lá os pastores, né? Edir Macedo está na lista, né? Você está entendendo o que eu estou a pregar?
Mas Mashiach e Yahushua, isso não é minhas palavras. Está na Bíblia. Não sabes, porém, que és infeliz, miserável, pobre, sangue nu. Ou seja, estamos vendo agora os católicos enfurecidos. Vai vir coisas ainda mais fortes do que essa que Robert Francis Prevost de Chicago, o Papa Leão XIV fez. Ele criou um decreto que quem salva é Jesus, só Jesus salva. Ou seja, alinhou com Batista. O que prega a igreja batista, só Jesus salva. Alinhou com metodista, com presbiteriano, com luterano, com anglicano, só Jesus salva. Com os menonitas, os amish, anabatistas, só Jesus salva, viu? Alinhou. Mas isso já estava profetizado pelo profeta americano William Branham, que morreu em 65, 24 de dezembro de 1965, mas no dia 19 de dezembro de 1954, William Branham profetizou, antes da imagem da besta vir, primeiro virá um Papa dos Estados Unidos. Muita gente pensou que era impossível vir um Papa americano. Gente, no dia do conclave, agora acho que foi em maio, né, quando o Francisco morreu, eu estava aqui em casa com a minha esposa, vendo a fumaça branca subindo na Capela Sistina. Antes, uma família de gaivota estava comendo um rato, né, fazendo uma refeição. No momento que a fumaça branca sobe, a gaivota para a refeição, para de comer o rato, e eu expliquei que o presságio, o aviso de Deus, o sinal de Deus, do que é que vem com esse Papa, é aquela gaivota ali, fazendo aquele banqueteando, comendo aquele rato. Todo mundo achando que é bonito. Mas vai ver o que uma gaivota significa. Só para você ter uma base. Chamar um homem de gaivota significa homossexualidade. E a gaivota é um pássaro que ri e come carniça. E eu expliquei lá todas as características da gaivota e o que era aquele presságio. Como eu expliquei também o que foi aquele presságio de 21 de novembro de 2021, quando John Biden tomou anestesia e por 85 minutos Kamala Harris, uma mulher, virou presidente nos Estados Unidos. Pela primeira vez na Casa Branca. E houve um eclipse. Vai examinar. Você pensa que eu estou inventando alguma coisa? Eu não estou inventando nada. Um eclipse aconteceu ali, um presságio, um aviso. Esse eclipse se repete a cada 600 anos. A última vez que ele aconteceu foi um presságio, um aviso para Moctezuma. Ele era o rei aqui, o imperador dos maias, dos incas, dos astecas. Ele governava essa América Latina inteira. E aquele presságio pressagiou que o reino de Moctezuma chegou ao fim. E esse presságio em cima de Kamala Harris mostra que o Império Americano, que tem 249 anos, está nos seus últimos suspiros. Na decadência, vai ruir, vai cair o Império Americano dos Estados Unidos da América do Norte, é o que o presságio falou. E quando anunciou o Papa de Chicago, Robert Francis Prevost, eu chorei aqui em casa. Ô, pregador André Luiz Nunes, você chorou por quê? Sabe por que eu chorei? Porque era uma profecia de William Marion Branham que tinha 70 anos, gente. Eu chorando aqui, dizendo pra minha esposa, é verdade, William Branham é um profeta, não? Porque o que ele profetizou há 70 anos atrás, 19 de dezembro de 1954, olha aí, cumprindo diante dos nossos olhos. Mas um seguidor, quem combate William Branham vai me perguntar assim, mas o filho de William Branham morreu com 88 anos, Billy Paul, tem 2 anos acho que ele morreu. E ele disse que William Branham falou para ele, Billy Paul, você não será velho. E os tubarões vão nadar em Los Angeles. E Billy Paul, quando William Branham morreu, ele dava testemunho. Até aqui em Goiânia, no ginásio Rio Vermelho, em 1997, Billy Paul falou disso aí. Os tubarões ainda, eu não sou velho. E os tubarões ainda não estão nadando em Los Angeles. Meu pai, William Branham, disse, Billy Paul,
você não será velho. E os tubarões vão nadar nas ruas de Los Angeles. E Billy Paul morreu velho com 88 anos. E aí os críticos de William Branham dizem, cadê os tubarões nadando nas ruas de Los Angeles? A profecia de William Branham, os críticos dizem, falhou. Los Angeles, Beverly Hills, Hollywood, está de pé. Ah, é? Mas até quando? A pergunta é essa. Qualquer estudioso sabe que há uma falha geológica de placas tectônicas que se move debaixo da Califórnia, chamado falha de San Andreas. Todo mundo sabe, geólogo, arqueólogo, cientista, que quando o terremoto vier, não vai engolir só Los Angeles não, na Califórnia não. Isso vai até o Japão, gente. Vai ser uma catástrofe tão grande. A falha de São Andreas. O terremoto que vai fazer Los Angeles, que está debaixo de uma casca. É como se fosse uma casquinha de ovo. E os tubarões vão subir e nadar. Isso vai se cumprir, eu não tenho dúvida. O William Branham não falhou. Eu sei, eu vejo o pregador dizendo assim, não está nas 1.206 fitas de William Branham. E o irmão Branham disse, diga o que as fitas dizem. Como ele falou para Billy Paul, isso não está nas fitas, o que Billy Paul disse. Ah, é? Pois eu vou lhe dizer a minha opinião. Como pregador da palavra de Deus, da Bíblia, eu creio em William Branham, embora eu prego que o William Branham cometeu equívocos, erros. Eu discordo de muitos, mas muitos pontos que o William Branham pregou, eu estou corrigindo, inclusive essa é a tarefa dos 7 trovões, e estou trazendo a Bíblia. O irmão Branham diz isso, mas a Bíblia diz isso. Então vamos deixar o William Branham de lado, as fitas de William Branham, e vamos corrigir. Agora, se o William Branham falou uma coisa e a Bíblia diz a mesma coisa, aí eu vou repetir. É isso que eu tenho feito durante esses quase 3 anos e meio que eu estou a pregar. Respeitando o William Branham. Eu até disse, Deus sabe, que eu nunca tive desejo de corrigir o grande profeta de Deus, William Marion Branham. Eu não faria isso, gente. Se eu estou a fazer isso aqui é porque Deus está me movendo. Eu estou consciente disso. Por mim mesmo eu não faria isso, porque eu honro e respeito o profeta. Eu não disse que eu chorei. Não pelo novo Papa dos Estados Unidos, mas pela profecia do irmão Branham. Oi, que explicação você tem para dar sobre isso? Olha, Deus disse a Abraão, em Gênesis, Israel ficará 400 anos em cativeiro, escravo em uma nação estrangeira. Porém, quando você vai ler na Bíblia, você vai ver que aumentou mais 30 anos. Israel ficou 430 anos. A palavra de Deus se cumpriu, a palavra de Jeová. Eu estou aqui para dizer a mesma coisa. Deus não se esqueceu do que William Branham profetizou. Sobre o terremoto, o Branham diz vai ser pior do que nos dias de Pompeia, onde o vulcão em Roma, na Itália, entrou em erupção e engoliu Pompeia. Isso virá. Não veio com Billy Paul vivo, não há problema. O mesmo Deus que disse para Abraão 400 anos, resolveu prolongar mais 30 anos. Aí ficou 430 anos no Egito. Qual o problema? Eu não vejo problema nenhum, não. Eu apenas estou vendo que o Criador prolongou, mas vai cumprir a palavra do profeta William Branham. Eu não sou contra William Branham, gente. Era um mensageiro de Deus. Agora eu não posso concordar com o que ele pregou. Eu não prego Jesus, já preguei Jesus. Hoje eu prego que Jesus é a marca da besta. Só uma pessoa cega e nua, que está cega espiritualmente, vai chamar o nome do Filho do Criador Yehô, Yod-He, Vav-He, YHWH, Yehová. Só uma pessoa cega e nua vai chamar o nome do Filho do Criador de Jesus, se a letra J, o pai dela é o embaixador da Igreja Católica Romana, quando nem Vaticano existia, no tempo do Pai Leão, do Papa Leão. Jean Tricino criou a letra J. É uma letra latim. Porque
esse J com pinguim, no tempo de Jorge Tricino, ele era chamado de I. Letra I, ele vai modificar a fonética desse J com pinguim, que era chamado de letra I, para a letra J. Aí, Jesus, no latim, vai ficar Jesus. Antes, os gregos transliterou Yehoshua para Jesus Christus. Jerônimo veio no ano 382 sob ordem do Papa Damaso I, fez a tradução da Bíblia Latim Vulgata do grego para o latim, tirou a letra O do nome Jesus e ficou Jesus. Mas os gregos erraram, porque nome não translitera. Eu já estive em 13 países de língua espanhola, francês, inglesa. Já estive no México, Honduras, Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile, África do Sul. Estive na Costa do Marfim. Eu não vi meu nome mudar, não. Todos esses países me chamavam de André, porque nome não muda. Não importa a língua, o país, a raça, a tribo, seu nome não pode ser mudado, gente. Isso aí é um erro dos gregos. Outro erro da Igreja Católica, que é a mãe da língua latim, de onde deriva o português, o inglês e o espanhol. Porque não é com diploma de teologia, não é sendo com título de bispo, de apóstolo, de profeta, que você vai derrotar a Igreja Católica. Não tem como derrotar a Igreja Católica. Como é que você vai derrotar uma religião que é dona da língua mãe? Que o português, espanhol, inglês é derivado do latim. A única maneira de derrotar a Igreja Católica aqui agora é voltando ao hebraico, aos judeus, aos iehudim, as 22 letras do alfabeto hebreu, que não tem a letra J, pronunciando o nome correto, Yehoshua. É o único jeito. Só a língua hebraica, gente, entenda o que eu estou dizendo. Só o hebraico pode derrotar o latim. Se você for teimosa, e dizer, não, Jesus, eu não creio em Maria. Pouco me importa o decreto do leão, já não creio em Maria, eu creio em Jesus. Você saiu do espeto e está na brasa da Igreja Católica. Aí é 6 por meia dúzia, não seja teimoso. Para vencer o latim, a Igreja Mãe, que a Igreja Católica não luta com Papa, arcebispo, cardeal, monsenhor, padre, frei, frade, não. Ela luta com o idioma, que está impregnado em nós desde criança. Você nasce falando latim, fé. Deus, vai lá em Israel. Quem é Deus? Ele vai dizer, o nome dele é Hashem. Nós chamamos de Adonai, Elohim. E não sabemos pronunciar o nome. Yod-He, Vav-He, é o Criador. Porém, agora temos a Bíblia de Jerusalém, não precisamos ser teimosos. Eu estou a pregar aqui nesta hora que só o idioma hebraico é que pode derrotar o nosso idioma. Eu estou falando de fé, religião, destino eterno, salvação, vida eterna, risco de ir para o inferno, risco de ir para o lago de fogo. Só o idioma hebraico, hebraizando a coisa e voltando ao nome que nunca deveria ter sido transliterado, ao nome Yehoshua, Mashiach. Só assim vamos derrotar a língua da Igreja Católica Romana no latim. Do contrário, se você for teimosa e teimoso, ficar com seu Jesus, você está perdido. Deus hoje não tem compromisso mais, o Criador, Yehová, Hashem, Adorai, Elohi, El Shaddai, Yahvé, Yehová, ele não tem mais compromisso de salvar quem quer se manter segue no erro, né? Católico, latim, do nome de Jesus. Você tem a chance, e resta pouco tempo. Agora você sabe que esse negócio que o Papa Leão está dizendo, só Jesus salva, isso aí é um alinhamento, isso aí vai trazer imagem da besta, gente. Vai vir mais coisas que vai chocar todo mundo, porque é o final, é o fim do fim. Porém, a última mensagem da graça, debaixo do Cruzeiro do Sul,
Brasil, debaixo da cruz. E eu não preciso usar a cruz, não. Eu já sou uma cruz, é só abrir os braços, dizia o William Branham. Você vai ver que a sombra, abrindo os braços, a sombra no chão vai virar uma cruz. E ainda temos o cruzeiro, a cruz, em cima dos céus do Brasil, né? Brasil abençoado. Brasil abençoado. Meu país não é amaldiçoado, coisa nenhuma. Eu sei, aqui tem muito pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A última pregação está aqui, gente. Mas não vai mudar muita gente, não. Pouquíssimas pessoas que vão entender, que vão crer, né? Você me entende, né? Você não vê que a imagem da besta está chegando, a marca da besta está chegando, que a adoração da besta está chegando, que tudo isso aí é uma unificação, só Jesus salva. Cristianismo, judaísmo, islamismo vai se unificar, não? É a profecia. É a profecia. Não? Ainda tem duas coisas para falar aqui. Eu vi esse pastor do Ohio, americano, Jesse Smith, pregando. Ele diz assim: se William Branham estivesse aqui hoje, ele não concordaria com seu filho Joseph Branham de Jeffersonville, que está dando um tablet de presente para cada família dos tabernáculos, seguidores de William Branham, com as 1.206 mensagens. O que tem nesse tablet? Eu já disse que esse aparelho gratuito, ele é um cavalo de Troia. O objetivo dele, de José Branham, é fazer as pessoas abandonar os tabernáculos, pastores, que pregam a mensagem de William Branham, e reunir onde reúne os grupos do Aperte o Play, onde não pode ter pregação e pastor. Eles têm o tape boy, né? Eles dizem que o Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, o quintuplo de Efésios 4:11 que levará, eles falam lá, eles que dizem, a igreja no rapto, a noiva na fé de arrebatamento, é quem aperta o play. Então não precisa mais de evangelista, de profeta, de pastor, de doutor, de apóstolo. É só o aperte play, é os tape boy. Eu disse, isso é cavalo de Troia. Porque isso aí é para pagar dízimo para Jeffersonville, né? Eu não cobro dízimo e dízimo é errado hoje. Então quando ele diz assim, Jesse Smith do Ohio, pastor, que prega William Branham, se o irmão Branham estivesse vivo hoje, o irmão Branham apoiaria o ministério quintuplo, apoiaria apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E irmão Branham não apoiaria o aperto play, a invenção do seu filho José Branham de dar um tablet e escravizar, colonizar os seguidores da mensagem de William Branham. Bem, eu tenho algo a dizer sobre isso. O irmão Branham não está aqui, mas eu estou. O William Branham não está vivo. Vai fazer 60 anos que o irmão Branham morreu em 24 de dezembro de 2025, mas eu estou vivo aqui pregando, gente. Eu não concordo com o play, esse presente. É um cavalo de Troia, né? Escravizar. Você concorda com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores? Concordo, porque esses dons, eu já expliquei bem explicado, eles são dons do ministério da palavra, onde Paulo diz em Gálatas 1:19 e Jeremias diz em Irmial 1:5, aprove Deus que me constituiu como apóstolo desde a barriga da madre do ventre da minha mãe. Antes de você ser formado no útero, na madre da sua mãe, Irmial, você chama Jeremias, eu te constituí profeta para todas as nações. Então eu disse que os dons e chamados, vocações, são sem arrependimento. Romanos 11:29. Ninguém faz apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, já nasce desde a barriga da mãe. É ministério, é um dom ministerial, gente. Você me entende? Existe esses ministérios? Existe. Só que eles não estão mais dentro do tabernáculo. Hoje, se eles vão aparecer, eles vão pregar isso que eu estou pregando, as 14 cartas de Paulo. E mais, presbítero e diácono é cargo. E eu expliquei aqui, fiz o trabalho em inglês, mostrando que tem 31 requisitos para ser presbítero.
Um homem de uma única mulher. Ele tem que ter casado com uma mulher virgem, né? Por isso que eu estou dizendo que eu já não prego o que o Mombrana pregava, né? Por exemplo, eu disse que eu não tenho condição de ser um episcopo, um presbítero. Porque eu tenho 4 filhos, tudo de maior, 3 homens e uma mulher. Nenhum dos 4 é crente. Nenhum dos 4 está comigo. Então eu estou desqualificado para ser presbítero. Eu não estou desqualificado para ser um pregador. Eu não sei se eu sou um profeta, um apóstolo, um evangelista, um pastor, um doutor. Um pastor, eu acho que não, porque um pastor dirige congregação. E para um pastor dirigir uma congregação, todos os seus filhos têm que estar na fé, obediente a ele, e não pode ser acusado de dissolução, mau exemplo. Daí eu não preencho esse requisito. Eu estou sendo sincero. O irmão Branham tolerou Billy Paul. Billy Paul casou uma segunda vez. Eu vejo gente pregando que Billy Paul morreu como adúltero. Né? E o William Branham reprovou Billy Paul. O irmão Branham não quis fazer o segundo casamento de Billy Paul. O irmão Branham pregava que o homem que abandona sua mulher e casa com outra mulher, o irmão Branham sempre pregou que isso é adultério. Mas o irmão Branham tolerou Billy Paul. Billy Paul estava com o William Branham em todos os lugares. Viagens na África, em tudo quanto é lugar. Né? Por exemplo, eu não posso agir como o William Branham hoje. Eu não posso tolerar isso. Eu não posso fazer o que é errado. Eu não posso dirigir uma congregação. Porque eu não preencho o requisito. Eu sou diferente de William Branham. O William Branham fez coisa que se eu fizer hoje eu estaria ferindo a Bíblia. Não é hora mais de ferir a Bíblia. É hora de voltar à palavra original. Eu não estou dizendo que o William Branham se perdeu, porque ele pregou o melhor do entendimento dele. O irmão Branham nunca falou YHWH. Eu tive o cuidado de examinar as 1206 mensagens do irmão Branham. Yod, Re, Vav, Re. Ele nunca mencionou isso. Ele pregava Jeová e Jesus, JJ. Eu até expliquei que essa é a razão dele não poder ir a Jerusalém, estando no Egito. E 1 milhão de Novos Testamentos, Levi Petros, da igreja de Estocolmo, tinha enviado na frente. Porém, o Criador fez ele passar mal no aeroporto do Egito e fez ele voltar para os Estados Unidos. Ainda disse, não é você que vai converter os judeus. Também não é eu. Vai ser 2 profetas lá em Israel. Mas eu estou a pregar uma coisa aqui que é bíblica, gente. Você tem que ser muito temoso, temosa, morno, incrédulo, frio, para recusar o que eu estou a pregar aqui nesta hora. Se você recusar, não é problema meu. Foi Deus que falou com William Branham que Los Angeles, a cidade dos anjos, vai afundar? Foi, eu confirmo. Foi Deus, vai acontecer? Vai. Mas as coisas mudaram. As coisas mudaram. Eu vou terminar com esse ponto aqui que eu sempre prego. Para mim é o ponto mais difícil da minha pregação. Para alguém crer, né? Estou terminando a pregação. Qual é o assunto? É o que Jacob e Tiago disse para proibir Atos dos Apóstolos, aquele lá, a congregação judaica. Isso não vem de Roma, da igreja romana, isso vem de Jerusalém. Aqui nesse é uma comunidade. Sobre esta pedra edificarei minha Keilah. Matitial 16:17. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha Keilah, comunidade, a minha Kenesian. Gente, o que essa Kenesian pregou? Tá aí o livro de Atos. O que ela recomendou a Paulo e Barnabé, os apóstolos? Atos 14:14. Que os gentios, as nações, nós, não comesse sangue, carne de animal que morreu sufocado, estrangulado. Está proibido até hoje. Carne imolada a ídolos, comida oferecida a ídolos, embora Paulo disse aos coríntios, se um pagão incrédulo te chamar para comer na casa dele, vai e coma tudo que colocar na mesa, sem perguntar nada a ninguém. Mas se te disser, foi oferecido a Jesus, idolatria, a Maria, idolatria, São Expedito, São Jorge, Santo Antônio, São Cosme e Damião, não coma. Mas não é por causa do ídolo, que Deus só existe um só Criador, mas por causa daquele que advertiu, por
causa da sua consciência. Se ele diz para não comer, então não coma. Mas se você não souber, não tem problema nenhum comer. Se souber, não coma. Se não souber, coma. Tudo que colocar na mesa. Esse era o entendimento de Paulo. Ainda tem pregador de igreja, de judaísmo principalmente, que discorda de Paulo. Que Paulo estava desafiando Tiago e Jacó, né? As ordens de Tiago lá na Judéia, em Jerusalém. Coisa nenhuma. Paulo tinha um entendimento grande, né? Então, vamos lá. Não comer sangue, não comer carne de animal morto estrangulado, não comer comida oferecida, carne oferecida a ídolo. E a quarta coisa, proíbe, abstém-se das uniões ilegítimas. Esse é o ponto mais duro. Que isso envolve vida conjugal, né? É um assunto que ninguém quer ouvir. É amargo. É amargo. Pensa num assunto amargo. Mas eu não estou aqui para pregar só isso aqui. Você não precisa pagar dízimo. Você tem que saudar com ósculo santo. Mulher, você tem que usar o véu em público, no ônibus, na rua. Homem, mulher, você tem que usar o vestido, a túnica. O nome do batismo é em hebraico, Yehoshua Mashiach. É o nome que salva. Não estou aqui só para pregar essas coisas, não. Estou aqui para pregar uma coisa amarga. Mas é a palavra de Deus. Às vezes a gente precisa comer coisa amarga, gente. Há coisas amargas que faz bem. Quem é que não gosta de comer jiló? Tem gente que não gosta, eu gosto. Jiló é bom. Tem coisa azeda, né? Limão. Limão é bom, né? É pura vitamina C, né? Temos que comer, se é alimento, se é a palavra de Deus, vai ter que engolir, porque vai fazer bem. Não, mas isso aí eu não quero não. Não quer não, mas é a palavra. O que é o matrimônio? É um homem virgem casando com uma mulher virgem. Hebreus 13:14, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, o santo matrimônio. E o leito conjugal, é condenado. Está condenado quem é bígamo, tem 2 mulheres. É condenado, está condenado quem é polígamo. Cacu vai vir, diz ele que vai vir ao Brasil no sonho de 2021. Eu não vi ele chegar aqui não vi ele aqui não. Mas ele tem 4 mulheres, né? A Rosina ele disse que vai trazer uma. Por que ele não traz as outras 3 para os brasileiros ver? Cristine, Denise, Charlene. E a penca de filho que ele tem. Mas isso aí escandaliza. Ora, não esconda, mostra pro povo. Sua poligamia, Cacu Felipe, né? Mostre, né? Porque a Bíblia diz, respeitoso entre todos vós, seja um matrimônio e a cama do casal. Conjugal, ou seja, não é trisal. Não existe, na Bíblia, no Novo Testamento, na Brit Hanachá, não tem cama para 3, não. 3 aí é adultério. Os adúlteros e fornicários não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Apocalipse 22, 8. Os impúdicos, impuros, adúlteros e fornicários ficarão de fora da cidade santa. Mas não pode nem ter uma casa com 5 quartos. Cada quarto uma cama de casal. Adúlteros! É adultério! A Bíblia diz cama conjugal. É um homem e uma mulher, como o Criador fez no princípio. Não tem poligamia, bigamia. Aqui no Novo Testamento, até os discípulos acharam ruim, né? Porque na Deuteronômio 18, acho que é 18, na lei do profeta Moisés, qualquer coisa que endurecia o coração do homem, ele dava carta de divórcio para a mulher e casava com outro. Mas diz, a partir de agora acabou. É um homem e a mulher, os dois formam um casal, um corpo, uma carne só. E se o homem, Marcos 10, 11, mandar a sua mulher embora a partir de agora e casar com outra, ele comete adultério. Marcos 10, 12, se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério. Acabou o divórcio. Acabou repudiar a mulher. A não ser, Matitial 19, por motivo de fornicação. Aí a fornicação é antes do casamento. A mulher vai casar, diz que é virgem,
perdeu a virgindade com um homem, casou com outro homem, escondeu isso. Aí Machia diz, pode mandar ela embora e casar com outra. É a única exceção. Nem o adultério. Se o homem casou virgem, a mulher casou virgem, nem adultério dá motivo para um segundo casamento. Apenas diz que se adulterar, manchou a cama do casal. Ou seja, a mulher não é obrigada a viver com homem adúltero. O homem não é obrigado a viver com homem adúltero. Se você for viver, vai viver numa cama suja de adultério. E pode casar de novo? Não. Não, porque o casamento é até que a morte separe. Quando você, homem, ficar viúvo da sua mulher adúltera, ainda você tem que guardar a pureza nesse tempo antes da viuvez. Quando você, mulher, ficar viúva do seu marido adúltero, e ainda durante esse tempo aí, você tem que guardar a pureza, mulher. Esperar a viuvez para casar de novo. Eu estou pregando Bíblia, mas que assunto amargo. Eu nunca queria ouvir isso, é? Quanto você está ganhando para pregar isso? Eu vou ganhar, entrar no céu, já está bom demais da conta. Entrar no reino de Deus. Entrar no paraíso, eu vou ganhar isso. É isso que eu acredito que eu vou ganhar por pregar essa verdade infalível da Bíblia. Infalível da palavra de Deus. Mas isso é duro. É amargo, Não tem divórcio. Não tem. Exceto para prostituição antes do casamento. Aí é possível. E depois, se casou virgem, o homem com a mulher virgem, a mulher virgem com o homem virgem. Não tem divórcio, gente. Não vê que os discípulos disseram, sendo assim não compensa casar. Melhor viver como eunuco, não? Você vê, você vai contrair um segundo matrimônio, um segundo casamento, estarás vivendo em adultério, homem e mulher, não? Você entende? E se quando fornicou, perdeste a virgindade, homem, perdeste a virgindade, mulher, antes do casamento. Se a mulher perdeu com o homem casado, você nem fornicar mulher, você está em adultério. Se o homem perdeu a virgindade com uma mulher casada, você nem em fornicação está, homem. Você está em adultério. Porque o adultério é se envolver com mulher casada e homem casado. Agora, se era um homem solteiro, uma mulher solteira, né? Aí é fornicação. Eu ainda devo esclarecer isso, né? O que eu estou a pregar é a pura verdade. Simplesmente é a pura verdade, né? Você entende, né? Então, cuidado, né? Guarde a virgindade. E quem perdeu a virgindade e nunca tinha ouvido esse esclarecimento? Eu não posso fazer nada. A palavra de Deus é eterna. Está valendo para todo mundo. Está valendo no Brasil, está valendo na Índia, está valendo na China, está valendo no Japão, está valendo na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Não posso fazer nada. Isso aqui é decreto. Está decretado. Estava o tempo todo aí na Bíblia. Mas aí Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos dos Apóstolos 17:30. Mas não inclui isso aqui, não. Isso aqui é decreto. Qualquer um sabe. É lei da natureza. Que um bebê nasceu, seja homem, uma criancinha, menina, mulher nasceu, tem que guardar a virgindade. Não precisa de religião para guardar a virgindade, guardar a pureza. É decreto divino. É lei do Criador. Eu não posso mudar. Eu não vou mudar. Eu não vou abrir mão. Se você morrer com união ilegítima, sua alma irá ao inferno depois do trono branco ao lago de fogo. Mas eu não sou Esdras, porque no tempo de Esdras era proibido lá o judeu casar com mulher estrangeira. Lê o livro de Esdras, capítulo 10. Esdras usou a lei, forçou e separou Ihudim, judeus, homens casados com mulheres gentilas que já tinham filhos e filhos, separou. Eu não estou aqui para separar ninguém, não. A decisão é sua. Eu só estou explicando. Ninguém é obrigado a crer. Mas é assim a verdade. Ninguém vai escapar também, não. A decisão é sua, homem e mulher. Não é minha. A graça, a salvação é individual. É você que decide o que você fará. Romanos 12:14. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Você só tem que estar consciente que você vai fazer não é um problema meu, é seu.
Seria um problema meu se eu não pregasse. Isso aqui que eu estou pregando, o Breno não trouxe. Mas faz parte da palavra original da última pregação. Olha aqui, o Criador e Jeová, único Deus e Pai. E seu Filho, o Salvador e Mediador, Yahushua Mashiach, abençoe. Mas não tem Maria. Não tem, porque Paulo aos Gálatas disse, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Ele nem cita Maria, Miriam, né, que é o verdadeiro nome. Ele não menciona Maria, mãe dos fiéis. Ele diz que a nossa mãe, está lá os Gálatas, lá é a nova Jerusalém Celestial, Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, né, que é a nossa mãe. Né. Então eu vou pregar o que Paulo pregou. Não vou ir nem além e também não vou ficar aquém. Vou mostrar o que Paulo pregou, como ele falou aí. Eu e Apolo, aos Coríntios, demos exemplo, né? Para não passar dos limites, né, da palavra e também não ficar aquém da palavra, né? Diga o que a palavra diz. Eu estou a dizer o que Paulo diz. Então, que o Criador, Jeová e seu Filho Yahushua Mashiach, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.